Eu tenho um vídeo muito importante. Eu quero dizer a você duas coisas. Número 1, assista todo este vídeo. Por quê? A sétima coisa que eu vou falar para você neste vídeo é provavelmente o que tem mais significado. A sexta e a sétima coisa estão juntas. E você vai ouvir algo que eu tenho ensinado por 20 anos. Na verdade, quando Hillary Clinton estava concorrendo à presidência, eu compartilhava a visão de 1933 com as pessoas e perguntava, é ela a mulher que vai cumprir esta profecia? Obviamente não era ela. Mas agora com Harris como vice-presidente, eu vejo uma grande possibilidade de isto se cumprir. E o que é estranho é que mesmo a mídia tem discutido sobre isto. Agora deixa-me voltar na história original e na visão original. Há muitos anos atrás houve um homem que era bastante conhecido, que teve um tremendo ministério, um tremendo dom que Deus deu a ele. Eu não o conheci pessoalmente, mas eu conheço um homem que já está com 80 anos, que mora aqui na nossa cidade, que era tocador de órgão nas cruzadas deste homem. Eu conheço muitos pastores que tiveram experiência com o ministério deste homem e disseram que isso foi a coisa mais maravilhosa que eles já viram. Aqueles que conheceram ele pessoalmente amavam ele e sabiam que ele era absolutamente um homem de Deus. Ele nunca errou suas palavras de sabedoria e suas profecias, ou se ele dissesse que teve uma visão. Agora deixa eu reiterar isto. Aqueles que conheceram ele disse que ele nunca errou em uma visão. Agora isso é possível? Sim, é possível. Em oração e jejum, sim. Treinando o seu espírito para isto, mas isto é um dom de Deus. Lá atrás dos anos 40, 50 e 60, houve muitos pedidos de oração. Na verdade, ele orava pelas pessoas na plataforma e ele viu Deus curar as pessoas, tocar nas pessoas, libertar as pessoas. Eu não tenho tempo para contar toda a história, mas em junho de 1959 ele veio pregar em Cleveland, Tennessee. E o anjo do Senhor veio a ele e disse, Cleveland, Tennessee será o centro do reavivamento final. E nós falamos por muitos anos isso aqui em Cleveland. E nós não vamos falar nisso agora porque isto é uma mensagem separada. Ele era um jovem ainda em 1933 e ele alugou um auditório para pregar um reavivamento evangelístico. Ele tinha comprado um automóvel Ford em 1933 e estava se preparando para ir para o culto. E quando ele entrou no seu carro, ele teve uma completa visão. Bem de frente dele, ele começou a ver essas coisas acontecerem. É similar com o que aconteceu no Novo Testamento, quando Pedro entrou em um transe. No livro de Atos, quando Deus estava informando ele a respeito de Cornélios. Após sair de transe, na sétima parte da visão, ele escreveu isto em um papel amarelo e colocou em sua Bíblia, com o tema de Eu vi o fim do tempo chegando. É aqui que entramos no assunto. Eu não vou entrar nas 4 coisas que já aconteceram. Foi dito a ele que em 1933 haveria um treisismo, comunismo, nazismo e fascismo. E é claro que isto aconteceu. Ele falou que haveria um grande ismo no fim do tempo, e eu creio que seria o globalismo. Ele não disse isso, mas é a minha opinião. Ele predisse 4 eventos envolvendo a Alemanha, Hitler e Roosevelt, e isto aconteceu. Ele predisse que uma guerra mundial estava vindo, que Mussolini chegaria no poder na Itália e invadiria a África, e isto aconteceu. Agora, a informação que eu estou dando a vocês, eu tenho uma coleção de livros, eu tenho todo o livro de evangelistas, de 1948 a 1955. Eu não quero dar nomes a eles que veio do grande reavivamento, o qual eles chamam de reavivamento da cura, que inclusive o meu pai se converteu nesse reavivamento e foi chamado para pregar. Então essas informações vêm de fitas reais dos anos 50 e 60. Este ministro, William Branham, começar a falar a respeito dele. Eu tenho um pequeno livreto que tem toda a informação sobre isto. Então eu recorri àquele livreto de novo que veio das fitas originais para dar a vocês a informação.
Quando ele entrou na quinta, sexta e sétima visão, eis aqui o que ele viu. Ele viu como que os carros iam parecer. Em 1933, ele viu como que os carros iam parecer. Antes da vinda do Senhor. Antes da vinda. Agora aqui está a citação. Antes disto vir o ismo final, automóveis iam parecer com ovos. Agora, antes todos os carros eram um longo retângulo, e foram isso por muitos anos. Esta é a forma que eles serão antes do rapto. Eu quero mostrar para vocês algumas fotos de automóveis que têm a forma de ovos e quase parecem um grande ovo. E você fica de pé dentro e dá voltas. E você pode andar com ele pelo acostamento e andar de um prédio para outro. E os automóveis são desta forma. E aqui está a segunda coisa que ele disse sobre os automóveis. E acontecerá que os automóveis não serão governados por volantes. Haverá outra forma de guiá-los. Eu estou citando o que ele disse. A gramática dele era um pouco ruim. Eu não estou tentando ser impróprio na minha gramática inglesa. Mas assim era como ele falava. Ele era um homem simples. Era algo que os fazia correr como que controle remoto. E não podia se chocar com outro carro porque era por controle remoto. Isso é 1933. Antes dessas coisas serem desenvolvidas, isso foi desenvolvido muitos anos depois. E aqui está outra citação de uma mensagem que eu imprimi. Eu vi uma família dirigindo um automóvel que tinha um teto de vidro. Isso não existia naquele tempo. Que não tinha volante, era dirigido por radar ou alguma coisa. Ele nem mesmo sabia como isso era controlado. E eles iam jogando jogos enquanto isso se dirigia sozinho. Agora, gente, me escutem. Nós estamos aqui. Agora, isso é o que me faz acreditar que o que ele viu sobre uma mulher se tornando presidente poderia acontecer nesses últimos anos, com Kamala Harris mudando de vice-presidente para presidente. Mas eu quero mostrar para vocês o resultado final que ele viu quando isso acontece. Agora, ele estava pregando nos anos 50, dizendo isso às pessoas. Ele repetiu cerca de 4 vezes isso em reuniões principais. A América será governada por uma mulher. Essa é a citação. Aqui está a citação, pregando sobre Moisés em 13 de maio de 1956. Uma mulher será presidente ou algo poderoso na América. Aqui está outra citação. Eu predigo que antes da vinda do Senhor, uma mulher se levantará para ser líder. Eu vi uma mulher que seria presidente ou alguma sorte de algo grande nos Estados Unidos. Antes, isso é interessante, antes da aniquilação do mundo. Em outras palavras, deixa eu explicar isso. Que isso seria um sinal que em algum lugar do futuro, algo ia acontecer que ia trazer a aniquilação do mundo. Depois nós vamos falar disto. Deixa eu voltar a uma história. Eu fui pregar uma mensagem em Huntington, West Virginia, em uma grande conferência, com o tema A América terá uma mulher presidente. E tive a visita de alguém que trabalhou na Casa Branca, que tinha conexão com Bill Clinton e Hillary Clinton. Esta pessoa tinha estado lá durante o tempo que era chamado Y2K. Ela cuidava dos computadores e ajudava com os projetos. Ela ouviu Hillary Clinton falar acerca de ser senadora de Nova York. Ela ouviu Hillary falar, isso foi antes dos Clinton deixar a Casa Branca. Eles deixaram, é claro. E como ela queria ser a primeira mulher presidente, e ela queria ouvir eu dizer o que eu achava, e eu usei estas predições para dizer, pode isto ser? Veja, quando você não tem uma palavra clara, e eu não tenho uma palavra clara se a Harris se é isto, eu não tenho. Mas eu vejo que a oportunidade está aí por causa da saúde do Biden, ele pode ficar doente. Eu não sei, mas o meu ponto de vista é, há uma possibilidade. E até mesmo a mídia está dizendo que ele está aí apenas por um período de tempo e que ele vai dar um passo fora. E ele mesmo tem falado isso, que se ele não der conta, ele vai sair fora. Você sabe, ele diz que está doente. Então ela se torna presidente. Então poderia, se ela se tornar presidente, ser a pessoa que este homem, como eu posso dizer isso? Porque há pessoas que têm o dom profético, que teve um verdadeiro dom profético, que soube usar isto corretamente. Agora, eu sei 25 pessoas que eu tenho falado desde quando eu tinha 18 anos, que conheceu ele pessoalmente, que viajou com ele.
Ele fez culto na igreja deles quando eles eram crianças. Eles dizem, fenomenal, inacreditável. A tal ponto que as pessoas seguiram ele. Ele parecia ser tal como Cristo nesse ministério que as pessoas começaram a exaltá-lo. E ele disse para o melhor amigo dele, Deus vai me tirar. Porque as pessoas têm me exaltado como o homem nunca tem sido exaltado, me tratando como Elias e coisas como esta. E o Senhor permitiu isso, eu não estou dizendo que Deus enviou isso, mas ele foi tomado num acidente de carro. E poderia ter vivido mais anos se isso não acontecesse. Isso foi o que ele disse, ele predisse a própria morte dele. Aqui está o que eu quero dizer. Somente o tempo dirá se este é o tempo, de 2021 a 2024, que ela chegará ao poder. O que sabemos que se ela cumprir isto, aqui está a parte que realmente mexeu comigo. Não porque ela surgiu, não porque a moral está baixa, isso já tem acontecido. As coisas tendem a piorar, não o fato de certas coisas ter acontecido, que nós que somos americanos patriotas e conservadores vemos. Mas aqui está a parte que realmente... Ok. Imediatamente após isso, após essa pessoa vir ao poder, o qual é uma mulher presidente, isso não quer dizer que é em 2024, é no futuro. Eu vi os Estados Unidos derretendo-se em chamas e explodindo-se em pedaços. Isto será próximo ao seu fim, naquele tempo. Eu não vou ler tudo, mas vou dar para vocês outra citação. Ele disse, eu contemplei, em vez de dizer, eu vi isto. Vi como que troncos queimando e rochas explodindo. E os Estados Unidos vazio, é o que eu pude ver. Agora deixa eu só dizer o que eu acho disso aqui. Eu acho que erupções vulcânicas vão fazer isto. Terríveis terremotos vão fazer isto. E a parte do fogo, das explosões, são tubos de gás explodindo e jogando tudo para cima, que acontecerão em muitas áreas. Isso pode também ser uma guerra civil, que eu espero em Deus que nunca entremos nisso. Creio que as pessoas podem ter protesto, discordar umas das outras, mas não violência. Eu espero, ou pode ser, ou talvez possa ser a invasão de outra nação, a qual é muito, muito possível. Meu pai nunca me deixaria compartilhar isso e... ele me deixava compartilhar em tempos que algo acontecia com ele... Mas eu sou muito cuidadoso com isso porque há muitos céticos. Quando isso vem ser uma visão ou um sonho, quando alguém tem uma palavra profética, porque eu sei que há algumas fragilidades entre algumas pessoas. E é por isso que eu não gosto de compartilhar, mas o meu pai teve uma visitação na Carolina do Norte, em Troutman, anos atrás. Talvez algum dia eu possa falar sobre isto. Então temos carro parecido com ovos, carros que podem ser dirigidos sem volante, carros que podem estacionar sozinho. Tem um carro que se você apertar o botão, você pode tirar as mãos do volante. E ele fica na faixa. Este tipo de tecnologia tem vindo e agora já está aqui. E a destruição pode ser possível. Agora alguém diz, bem... O que você acha de... Olhando em tudo isso, como você sabe que isso vai acontecer? Olhe na reputação da pessoa dizendo isto. Ele era uma pessoa cheia de controvérsia, porque ele acreditava que ele tinha a virtude de Elias. Não que ele fosse Elias, mas que aquela unção de Elias... Alguns criticavam ele, outros diziam que ele era um profeta, que, para ser honesto, eu acredito que era, por ter esses dons. Alguns criticavam ele, e ele entrou em doutrinas que os outros pentecostais, às vezes, totalmente discordavam com ele. E você sabe, tem pessoas que pensam uma coisa dele e outras pensam outra coisa. Eu estou falando sobre o homem que viu isto, e o fato é que a prova está aí. E as pessoas, todo mundo que eu tenho conversado, tem dito que nunca viram um ministério tão poderoso como aquele. Agora deixa eu contar uma história para vocês e concluir logo em um momento. No auditório de Chattanooga, Tennessee, um homem chamado Larry Stevenson era um jovem que foi a uma reunião deste homem que eu estou falando. Este ministro. E eles trouxeram um homem à plataforma que tinha tido um acidente de carro e estava paralisado da cintura para baixo.
Este ministro que teve a visão de 1933, ele estava em Chattanooga pregando e de repente ele parou de pregar e disse, há um homem aqui nas arquibancadas que não pode andar e ele teve um acidente em um carro branco. Você é um jogador de futebol e o acidente deixou você paralisado, mas se alguém trouxer você aqui na plataforma, Deus vai curar você. Isso é em Chattanooga, Tennessee, e meus amigos estavam lá, eles são tudo ministros velhos hoje. E dois homens pegaram ele e trouxeram abaixo para a plataforma. E quando aquele homem colocou a mão sobre ele e disse, seja curado em nome de Jesus Cristo, você crê ou não, isso aconteceu. O poder de Deus desceu nele e ele foi 100% curado. E tornou-se pastor logo aqui perto, na cidade de Cleveland, Tennessee. E ele foi morrer só com 70 anos. Ele era um jovem nesse tempo. Agora pense nisso. Você diz, eu não acredito nessas coisas. Bom, isso não aconteceu para você. Você nunca vai receber isto. Não se preocupe se você não acredita nisso. Isso nunca aconteceu para você. Agora, eu nasci numa cultura de fé, numa família que tinha cultura, que acreditam que Deus tem habilidade para fazer essas coisas. Eu não sei se tenho mais algo a dizer para vocês dessas coisas. Eu estou dando a vocês a informação disso e ainda estou detalhando outras partes para adicionar a isto. E estou trabalhando em um projeto agora que trata do assunto de as coisas que estão próximas a acontecer nesses 4 anos. E eu espero entregar isso para o povo nos próximos meses. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho que seguir a direção do Senhor. E há coisas que a gente não quer dizer. Na rede social, então, a gente coloca no livro. No último capítulo do meu livro profético, se você não tem, adquira. Então, obrigado por me acompanhar. Eu quero que você compartilhe. Isso é muito importante para compartilhar. O tempo vai dizer quem esta pessoa é. Mas eu digo a vocês que todo o tempo que eu tenho tido conhecimento dessas visões, no meu tempo de vida, que tem sido 61 anos, eu digo que agora temos uma grande possibilidade de termos uma mulher presidente desde agora até 2024. E se não, possivelmente depois disto. O Senhor é quem sabe, mas ele já disse ao povo em 1933 o que ia acontecer. E tem sido correto em tudo. Eu pessoalmente não duvido que ele ouviu do Senhor em todas essas outras coisas também. Obrigado por me acompanhar. Peça a outros para se inscrever no meu canal do YouTube. Eu creio que temos muitas mensagens importantes agora e teremos em tempos futuros. Compartilhe com outros. Eu agradeço o seu tempo. Assista-nos pela televisão toda sexta-feira. Um programa de televisão de 30 minutos. Se você não pode assistir por televisão ou a cabo, você pode ir para perrystone.org para tomar informação. Especialmente um anúncio que vem no fim trata dos nossos conteúdos que estão disponíveis. Obrigado.